Olá, bem-vindos ao blog, eu sou a Juliana, do blog Cutina de Juliana. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer aqueles sonhos de padaria. Então vamos lá, para fazer a massa desse sonho, a gente vai precisar de... Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Estou usando 10 gramas de fermento biológico fresco, vocês podem comprar por quilo, né, por grama, ou então aqueles tabletinhos. 50 gramas de açúcar, tá? É o açúcar tradicional do dia a dia. 50 gramas de margarina, um ovo inteiro, uma pitada de sal, uma colher de sopa de essência de baunilha, 80 ml de leite. Gente, o pessoal sempre fala assim, você não pode dar as medidas em xícaras ou em colher. No blog a gente tem uma tabela de equivalência. Algumas medidas ficam difíceis a gente dar em xícara porque não enche a xícara inteira, entendeu? Então assim, eu recomendo muito vocês a terem uma balança de cozinha, ajuda demais e não é caro, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar essa massa do sonho fazendo a esponja. A esponja, na verdade, é o início da fermentação. Como é que a gente vai fazer essa esponja? Nós vamos colocar o fermento biológico, tá? Que se vocês comprarem em tablete, é só esmigalhar com a mão, que ele é bem molinho, tá? Fiquem de olho na coloração, tá vendo? Ele tem que ser assim bem clarinho para saber que ele tá bom. Vamos colocar daquela farinha das 250 gramas, eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa. E vou colocar um pouquinho do leite, não todo, só um pouquinho, só para dar uma molhada. Vou usar aqui essa colher mesmo, vou misturar. Vai virar uma pastinha, tá? Se precisar, vou colocar mais um pouquinho de leite aqui. E aí nós vamos deixar isso aqui descansando, que é quando o fermento vai começar a entrar em funcionamento, vamos assim dizer, né? Porque na verdade esse fermento biológico fresco, né? Ele, na verdade, é como se fossem leveduras, estão vivas aqui dentro, então você tem que acordar esse fermento. Ó, pessoal, tá vendo? Essa aqui é a esponja, ó, a consistência que ficou, é uma massinha mesmo. Vamos deixar ela quietinha aqui, mais ou menos, durante uns 15 minutos, só então a gente vai continuar a fazer a nossa massa, tá? Bom, pessoal, passados os 15 minutos que a nossa esponja ficou descansando, eu deixei a minha dentro do forno desligado. Por quê? Porque é um lugar quentinho, tá? Não precisa ligar, não. É só pra deixar num lugar abafadinho. Agora nós vamos continuar. Eu vou fazer na batedeira com esse gancho aqui. Tem que ser que é utilizado pra massa. Quem quiser pode fazer na mão, tá? Dá no mesmo, só que vocês vão ter que sovar mais tempo. Então eu coloquei o restante daquela farinha aqui. Vou colocar por cima a minha esponja aqui. E já vou começar a misturar um pouquinho antes de acrescentar os outros ingredientes. Então vamos lá. Ó, pessoal, então depois que eu misturei um pouco aquela esponja com o restante da farinha, eu vou acrescentar os outros ingredientes com a minha batedeira ligada. Então assim, o leite é por último. Então nós vamos vir com o ovo, a margarina, açúcar, essência de baunilha e o sal. Por último, o leite. Quando eu for colocar o leite, eu mostro pra vocês. Então eu vou ligar e vou começar a acrescentar um por um aos poucos. Pessoal, agora com a batedeira ligada, então todos os ingredientes estão aqui. Você vê que como não tinha muita coisa líquida, então ainda não virou uma massa. Agora sim, eu vou começar a colocar o leite aos poucos e vou deixar isso aqui batendo até ficar uma massa bem lisinha, que eu vou mostrar pra vocês o ponto. Bom, eu deixei essa massa batendo na batedeira uns 9 minutos, ou seja, leva tempo mesmo até ela ficar nessa consistência, tá vendo? Bem lisinha, ela é um pouquinho grudenta, normal. A gente vai deixar agora ela ficar quietinha aqui por 30 minutos e só então a gente vai fazer os sonhinhos, tá? Quem for fazer na mão vai ter que ficar sovando mais tempo, porque a batedeira obviamente tem mais potência. Então assim, eu realmente recomendo fazer na batedeira que é bem mais fácil, mas se não, pode sovar, aí vocês vão ficar sovando aí pelo menos uns 15 minutos até chegar nesse ponto aqui, tá bom? Então vamos aguardar. Gente, eu deixei essa massa crescendo aí em torno de meia hora, 40 minutos. Mais uma vez, se vocês quiserem, deixem dentro do fogão, desligado, que é um lugar quentinho. Aí ela vai ficar desse jeito aqui, ela cresceu um pouquinho. Agora nós vamos começar a modelar os sonhos pra fritar. Bom, gente, agora então nós vamos começar a modelar, tá? Eu já comecei aqui, então enfarinha uma superfície, uma travessa, um prato, tá? Passa a farinha na mão, porque essa massa é um pouquinho grudenta, ó, como vocês estão vendo, tá vendo? Aí vocês vão fazendo as bolinhas, ó como ela fica, tá vendo? Ela é bem elástica, bem macia. Isso que é legal de não ter muita farinha,
porque ela fica bem macia depois. E aí vocês vão modelando, ó. Faz do tamanho que vocês quiserem, quem quiser fazer maior faz, quem quiser fazer menor também. E aí sempre joga a farinha por cima. E aí continua, molha a mão na farinha, passa a mão na farinha, né? Pega mais um pouquinho e vamos fazendo as bolinhas. Ó, pessoal, modelei alguns aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Polvilha a farinha por cima pra quem vai fritar. Meu óleo aqui já tá quente e aí com cuidado, né? Porque essa massa é muito molinha. A gente vai colocar pra fritar em fogo médio pra não ter perigo de ficar cru por dentro. Quem quiser pode fazer também, eu vou fritar de 2 em 2, porque minha panela não é muito grande. Quem quiser pode fazer assado, tá? Uma forma mais saudável de fazer, com certeza. Bom, pessoal, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, eu já deixei um prontinho, tá? Olha só, deixei fritar bastante, ficou bem moreninho. Fritem em fogo bem baixinho. Tentem, assim, honestamente, não fazer sonhos muito grandes, porque a probabilidade de dessa massa ficar crua no meio vai ser grande, tá? Então, o que eu fiz? Eu recheei com creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro já tem a receita no blog, em vídeo. Junto dessa receita do sonho, eu vou deixar o link para vocês acessarem a receita do creme de confeiteiro. Mas vocês podem rechear de outra coisa, recheia de doce de leite, de chocolate, do que vocês quiserem. Então, como é que a gente faz? Abrir o sonho ao meio com uma faca, aí, generosamente, a gente coloca bastante recheio do que vocês quiserem. No meu caso, eu tô colocando o creme de confeiteiro, que o sonho tradicional é com creme de confeiteiro, né? Fecha. E aí, ó, isso aqui é açúcar de confeiteiro. Só polvilhar por cima e tá pronto. Aí vocês podem fazer de recheios variados, enfim. Então essa aí foi a nossa dica de hoje, um sonho de padaria, bem gostoso. Fica super macia essa massinha aqui, ó, pra vocês verem, ó, como é que ele é, tá vendo? Ó, bem macia. Vale a pena fazer aí na casa pra família de vocês, pros amigos. Então é isso aí, quem quiser mais receita em vídeo, acesse o nosso blog, que é o www.cotinadejuliana.com.br. Até a próxima!